problema da doença holandesa está em discussão na literatura e, principalmente, na literatura sobre os problemas contemporâneos da economia brasileira. Por quê? Alguns autores, como Presser Pereira, o Paulo Gala, que está na bibliografia de vocês, colocam que a economia brasileira está passando por um fenômeno bem próximo, a chamada doença holandesa. Bom, por que foi batizado esse problema que a gente tem que identificar como doença holandesa? Ora, que foi identificado no caso da economia nacional da Holanda, que primeiro estava passando por um boom exportador de gás natural, dado que a Holanda, no final da década de 60, início da década de 70, tinha descoberto poços de gás natural e estava exportando isso para os outros países europeus, principalmente em meio à crise energética, quando veio o chamado a crise do petróleo, o aumento do preço do petróleo. Bom, isso permitiu que a Holanda tivesse um boom exportador, porque estava exportando essa mercadoria, essa commodity, gás natural. Ora, isso aumentou a receita de exportação da Holanda. Bom, e vai permitir, com a entrada de moeda internacional, um ajustamento no câmbio, porque está entrando muita receita cambial, dado essa exportação da commodity natural. Bom, com isso tem uma certa valorização da taxa de câmbio. As exportações estão aumentando, a taxa de câmbio se valoriza e permite maior condições para a importação. E com isso, os produtos industriais estavam perdendo competitividade por causa da valorização da taxa de câmbio. Então foi identificado um problema. Um problema gerado no curto prazo, uma grande euforia das exportações, porque as exportações aumentaram. Mas vamos ver que ao longo do tempo está alterando muito a pauta de exportação, muito dependente na exportação da commodity natural e reduzindo a competitividade dos produtos industriais. Ora, isso estaria causando uma perda de competitividade da indústria daquele país, um aumento das importações de produtos industriais e uma tendência à desindustrialização. Ora, isso foi chamado a atenção. O que parecia uma qualidade, ao longo do tempo, está se mostrando como um problema. Se denominou
Dutch disease, a doença holandesa. Mas isso está se refletindo, por exemplo, o que alguns economistas colocam, a economia brasileira também. Quando ela, a partir da década de 90, faz uma abertura, e está se vendo que a competição de produtos industriais é pequena no comércio internacional, no mercado mundial, e a competição interna com importados aumentou, o que está afetando a indústria nacional, levando até a falência de alguns setores que estão sendo supridos pela importação. Olha, então é um fenômeno que a vantagem de ter um boom exportador das mercadorias primárias está afetando a competitividade da produção industrial. Além disso, o preço das commodities primárias está sendo definido no mercado internacional. E quando a economia internacional está no período de prosperidade, o preço aumenta. Tem a grande receita de exportação. Mas quando a economia mundial começa uma reversão cíclica, se reduz a demanda de commodities, se reduz o preço. As receitas de exportação caem e a economia não tem competitividade em produtos industriais para aumentar as suas exportações. Então se coloca aí como um grande problema para essas economias nacionais que vão se tornando muito dependentes de exportação de commodities primárias.